Show, vamos lá! Sejam muito bem-vindos à primeira aula do módulo básico do curso Golang na Prática. Meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro de software há 10 anos e eu tenho bastante experiência com sistemas distribuídos em larga escala. A gente vai começar essa conversa dando alguns motivos do porquê você ia querer aprender Go e em seguida a gente vai falar um pouco do panorama geral da linguagem, né? Por fim, eu vou falar um pouco mais sobre o que a gente vai aprender nesse primeiro módulo do curso, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, salário médio do programador Go no mundo, vocês estão vendo aí na tela, R$ 38.415,56, segundo o survey ali do Stack Overflow de 2024. Então, assim, é um mega salário, né? É lógico que a gente está falando de mundo aqui. Mas aqui no Brasil, segundo o Glassdoor, se vocês derem uma olhada lá, um DevGo Senior chega a ganhar de 18 a 46 mil reais por mês, dependendo do tamanho da empresa, tá? Sendo essa faixa dos 46 mil, a gente vai encontrar ali em grandes empresas como a Uber, por exemplo, que tem escritório em São Paulo, certo? Então, assim, baita motivo para você querer aprender Go já para a gente começar aqui, né? Mas não só isso, vamos falar um pouco sobre a popularidade da linguagem que vem crescendo bastante. No índice da TIOBE, o Go lá em 2015 estava na posição 122 no índice de ranking de popularidade, certo? E hoje ele já está na 7ª posição, certo? Olha esse crescimento. Ele só vai perder ali para Python, Java, C, C Sharp, C++, JavaScript, que são linguagens gigantescas, enormes, antigas, super consolidadas, etc. O Go ali tá na frente de muita gente, tá? Inclusive do próprio PHP, e coitado do PHP. E veja que no ano passado, o Go estava na 13ª posição. Em um ano, ele subiu 6 posições. Então, assim, falando de linguagem, de mercado, de popularidade, talvez esse seja o melhor momento para você querer aprender Go, tá? E nadar de braçada aí nessa onda, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o que é Go, né? Quais são as features da linguagem, onde que ele é usado e etc. Bom, primeiro o Go é uma linguagem compilada, de tipagem forte e estática. Se você não sabe o que isso significa, tá tudo bem, a gente vai falar sobre isso ao longo do curso, tá? Mas essas aqui são as principais características da linguagem. Gui, Go é ou não é orientado a objeto? Bom, é e não é. Vamos lá. Você consegue sim emular algumas funcionalidades que a gente encontra na orientação a objetos, tá? Mas não tudo. Ele não possui herança, por exemplo. O Go não tem herança. Você até consegue simular esse comportamento, né? Um comportamento bem similar com uma feature da linguagem chamada Type Embedding, mas não é exatamente a mesma coisa do que seria a herança das linguagens tradicionais orientadas a objeto, tá? Os métodos do Go, por exemplo, eles não são restritos às classes, né? Você não precisa ter uma classe para ter um método. A gente consegue, por exemplo, atribuir métodos para uma simples string, por exemplo, certo? A gente vai falar disso lá na frente também. Em resumo, eu diria que o Go tem um paradigma muito único e que influencia bastante no design de software das aplicações que a gente constrói com ele. E a gente vai ver tudo isso em detalhe ao longo do curso, tá bom? Mas é uma linguagem diferentona mesmo, uma linguagem meio hipster, não se encaixa muito dentro de padrões que a gente conhece atualmente, tá? É um negócio bem moderno, eu diria. Agora, o Go é uma linguagem muito, muito simples também. E você consegue ver isso, por exemplo, pela quantidade de palavras reservadas que a linguagem tem. O Go tem 26 palavras reservadas e só para você ter um método aí de comparação, uma métrica aí para a gente comparar, o Java tem 50 palavras reservadas. Tem mais de 50, na verdade. E o Python, por exemplo, tem 40 e poucas palavras reservadas também. Então, olha só, o Go tem 26 palavras reservadas, são muito menos, é uma linguagem muito mais enxuta, muito mais simples, certo? O que deixa aí muito mais fácil de aprender também. É uma linguagem que você tem uma curva de aprendizado bem bacana. Mas ela também é uma linguagem que eu diria que é aquele famoso caso de simple to learn, hard to master, alguma coisa assim que é a frase, que você consegue aprender rápido, mas para você ficar muito bom na linguagem demora e demanda bastante experiência e bastante estudo, tá? Ela pode ficar bem complexa, apesar dela ser super simples de aprender e de utilizar aí nos seus primeiros programas, tá? Outra funcionalidade bastante legal da linguagem é a própria Standard Library dela, né? Biblioteca padrão, que ela é super completa.
A gente vai falar dela mais adiante no curso, tá? Mas você consegue construir muita coisa em Go sem importar nenhuma biblioteca externa, só usando a Standard Library, o que é fantástico, né? E, inclusive, é algo que a comunidade costuma fazer, né? Costuma evitar importar várias bibliotecas, como a gente vê o pessoal do JavaScript fazendo, por exemplo. A gente costuma resolver muita coisa com o que o Go oferece pra gente, com as ferramentas que o Go oferece pra gente, tá? E a gente vai aprofundar bastante disso no módulo avançado também. Go também é uma linguagem multiplataforma, um comando só, você consegue compilar o código para qualquer arquitetura, para qualquer SO. Também é cross-compile, que significa que a gente consegue compilar um binário de Linux estando no Windows, por exemplo, certo? E vice-versa. E ela tem garbage collection e suporta concorrência também, a gente vai falar disso. Mas se você não conhece esses temas, também tá tudo certo, a gente vai conversar sobre eles ao longo do curso, principalmente a gente vai aprofundar bastante nisso no módulo avançado, tá bom? Show de bola. Quando que a gente usa Go? Principalmente em projetos que lidam com muita escala, certo? Muitas requisições, muitos usuários, na escala de milhões, na ordem de grandeza de milhões, de múltiplos milhões de usuários de requisições por dia, certo? Serviços web, redes, servidores, machine learning, criptomoedas, são alguns casos de uso interessantes para Go, tá? Ela é a base dos serviços de cloud também, então orquestração de containers. Para vocês terem ideia, o Docker e o Kubernetes foram escritos em Go, certo? Então, muito utilizada nessa área também de infraestrutura. E ela é super focada em back-end. Não quer dizer que você não possa fazer interfaces gráficas com Go, você pode, mas o foco dela, para o que é a mais utilizada, para o que ela foi feita, é para construir APIs, né? REST, gRPC, microserviços, processamento de dados em escala. Então, é esse tipo de coisa que a gente encontra o Go sendo utilizado no mercado, tá? Exemplos de empresas que estão usando o Go. Quem que está usando essa linguagem? Tem uma galera muito forte aqui do mercado usando, tá? Google, obviamente, onde a linguagem surgiu, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Netflix, Microsoft, Riot Games, famosa Rito Gomes, do League of Legends, Uber, Meta, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo da Meta. Mercado Livre, mega empresa aqui da América Latina, super referência em Go também. Twitch, também envolvida com o mundo dos jogos aí, junto com a Riot Games. O X, antigo Twitter. Globo.com, que também trabalha com streaming em Go, assim como a Netflix. Então, assim, gente de muito, muito peso no mercado tá utilizando essa linguagem hoje. E não é coincidência, né? A gente vai ver o porquê que eles estão usando. E eu diria para vocês que, assim, olhando para isso aqui, né? Isso aqui são só algumas, tá? Tem várias outras empresas utilizando. Se você tem vontade de trabalhar numa Big Tech dessas, aprender Go é um ótimo caminho, né? Já fica claro. Show de bola. Vamos falar um pouco da origem dessa linguagem, então, da onde que ela veio, etc. Ela foi criada por essas três feras aqui da ciência da computação, tá? Esses três monstros foram os responsáveis pelo desenvolvimento da linguagem dentro do Google, ali no meados de 2016. O Ken Thompson é um engenheiro de 81 anos, que foi o criador do Unix, e o Unix foi o sistema operacional que foi a base para a construção do Linux e do macOS, então um cara mega relevante. Ele também foi o criador da linguagem B, que foi a precursora da linguagem C, que foi uma grande revolução na ciência da computação também. Então esse cara é um monstro da nossa área, com certeza, tá? Rob Pike também dispensa apresentações, ficou famoso por ter criado o UTF-8, que é o encoding de caracteres mais usado no mundo hoje, e também ficou super famoso pelo Overlap Windows, que é... Ele inventou esse negócio, que é basicamente assim, quando você está lá no sistema operacional, seja Windows, Mac, Linux, hoje todo o SEO tem isso. Você abre diferentes programas e cada programa é uma janela, né? E aí as janelas conseguem entrar uma em cima da outra e tal, né? Você organiza elas no desktop. O criador disso foi o Rob Pike, é uma curiosidade interessante, ele ficou bem conhecido por isso também. E, por fim, a gente tem aqui, completando o nosso trio, o Robert Griezmann, que é um dos desenvolvedores do V8, que é a engine de WebAssembly do JavaScript, que está lá no Google Chrome, tá? Ele também é utilizado, o V8 no caso, é utilizado no Node.js, no runtime do Node.js. Então a gente pode dizer com certa segurança aí que se não fosse o Griezmann, a gente não teria JavaScript no back-end hoje, certo? Então, só monstros aqui por trás do desenvolvimento dessa linguagem, tá? Lá em meados de 2006, o time de engenharia do Google estava bem incomodado com um problema que era bem conveniente também. Os devs precisavam sempre escolher entre uma linguagem que é performática, né, com uma execução, com uma compilação eficiente e rápida, ou uma linguagem que fosse de fácil programação, fácil de utilizar, né, mas que não tinha toda essa performance. Então sempre tem que ficar, né, escolhendo entre uma ou outra. Por exemplo, o C é um bom exemplo. É uma linguagem muito rápida, só que é super difícil de utilizar. Já o Python, de outro lado, o JavaScript, por exemplo, são linguagens que são super fáceis de serem utilizadas,
só que elas deixam a desejar em termos de performance. E quando a gente está falando de sistemas em larga escala, performance é um problema muito relevante, sabe? Então, eles, lá em 2006, eles sempre ficavam, né, nessa escolha difícil entre ter uma linguagem performática, mas que é difícil de usar, ou uma linguagem que é fácil de usar, né, só que é mais simples, só que é menos performática, né? Mais devagar, mais lenta. Então o pessoal começou a desenvolver, esses 3 caras e começaram a desenvolver dentro do Google essa linguagem que a gente tanto adora, que é o Go, buscando ali combinar a facilidade de programação dessas linguagens interpretadas, dinamicamente tipadas, como JavaScript, Python, PHP, Ruby, etc., com a eficiência e a segurança de uma linguagem que é estaticamente tipada e compilada, certo? Se você não conhece esses termos, a linguagem estaticamente tipada, linguagem compilada, linguagem interpretada, também não se preocupe, a gente vai abordar esses temas ao longo do curso também, tá? Enfim, nessa época ali que eles estavam desenvolvendo o Go, tinha uma coisa muito interessante acontecendo no mundo da computação também, que é a popularização dos processadores de múltiplos núcleos, que hoje é o padrão da indústria, mas naquela época estava surgindo ainda. E esse também foi um grande motivador para a criação do Go, porque ele tem ferramentas para lidar com concorrência e paralelismo de forma super fácil e performática, sabe? A gente vai falar muito sobre concorrência também no módulo avançado aqui do curso, tá? Então é um módulo depois desse aqui. Por fim, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que é esse nosso módulo básico, o que a gente vai aprender nele, né? Então, no módulo básico, a gente vai abordar ali, a gente vai aprender como que se programa em Go do zero, do completo zero, certo? Então, a gente vai entender o básico da linguagem, como declarar variáveis, tem maneiras diferentes de declarar variáveis, funções, loops, arrays, que aqui no Go a gente costuma chamar de slices, classes, que aqui no Go a gente chama de structs, tipagem da linguagem, interfaces, etc. Toda essa parte básica da linguagem, de sintaxe mesmo, a gente vai estar abordando no módulo básico, tá? A gente também vai explorar bastante a Standard Library da linguagem e a documentação oficial, para vocês conseguirem se achar muito bem ali, conseguirem, né, com as próprias pernas e encontrar dúvidas para os seus problemas, através tanto da stdlib, né, e conhecer as funcionalidades que ela oferece, quanto da documentação oficial da linguagem, certo? A ideia é que você saia do módulo básico com conhecimento suficiente para construir seus primeiros programinhas em Go ali e entender a proposta da linguagem como um todo. Esse é o nosso objetivo, certo? No final desse módulo, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, em que vocês vão aplicar tudo o que a gente aprendeu no módulo básico inteiro, certo? Então a ideia desse exercício é que vocês leiam o enunciado, escrevam o código e depois comparem o código que vocês escreveram com o que eu escrevi, que eu vou disponibilizar junto com o exercício, certo? Então essa aqui é a sequência ali, assim que a gente vai trabalhar. Por fim, se você já sabe programar em Go, já tem o básico da linguagem, fique à vontade, tá, para pular esse módulo aqui básico e direto para o avançado, e lá a gente vai se aprofundar em temas mais complexos da linguagem. Então, por exemplo, boas práticas. Como que você programa em Go do jeito que o Go foi desenvolvido para ser programado, entende? Porque assim, é muito comum o pessoal vem de Java, vem de C#, vem de outras linguagens e traz a maneira de programar dessas outras linguagens aqui para o Go. E não fica legal. É por experiência própria. Então, assim, como é que a gente faz para programar em Go do jeito que o Go foi feito para ser programado, né? Então, a gente vai responder essa pergunta. Como é o funcionamento interno da linguagem? Super útil também para você que precisa extrair o máximo de performance dela, para você que trabalha com sistemas em escala, por exemplo, ou tem a intenção de trabalhar com sistemas em escala no futuro, né? Passar numa entrevista de uma grande empresa que precisa lidar com escala, esse tipo de desafio de sistemas distribuídos, etc. Muito interessante você conhecer por dentro o funcionamento da linguagem também, a gente vai abordar isso. E como programar em Go de forma concorrente, usando as famosas Go Routines. Você já deve ter ouvido falar, que são o que a gente usa, é a ferramenta que a gente usa no Go para escrever código concorrente, /paralelo, né? E a gente vai ver a diferença entre concorrência e paralelismo também. Quais são os padrões de concorrência mais comuns também que a gente encontra no Go, a gente tem vários e a gente vai falar deles também. E, enfim, são algumas coisas que a gente vai aprender aí nesse módulo avançado. Se você já manja de Go, quer pular para esse módulo, fica à vontade, tá bom? E para você que está começando agora, assim que você terminar o módulo básico, você vai ter tudo o que você precisa para acompanhar o módulo avançado também, beleza? Antes de finalizar essa aula aqui, eu tenho um recadinho bem importante para dar para vocês. Quem me conhece sabe, tá? Eu sempre digo, as linguagens elas são nada mais do que ferramentas, tá? E se você assistiu essa aula até aqui, você provavelmente já reparou que esse é o melhor momento para você colocar o Go na sua caixa de ferramentas. Eu garanto para você que não tem nada no mercado hoje que alcance o nível de profundidade técnica que as nossas próximas aulas aqui vão alcançar, tá bom?
E aí, além do módulo básico e do módulo avançado que eu mencionei durante a aula aí, a gente vai ter um terceiro módulo exclusivo de Design e Arquitetura de Software em Go, onde a gente vai abordar Clean Architecture, DDD, né, Domain Driven Design, arquitetura hexagonal, entre vários outros temas. E aí, nesse módulo específico, a gente vai construir uma aplicação inteira do zero, tá? E a gente vai aprender a justificar as nossas decisões de design, aprender a levantar requisitos, aprender a levantar prós e contras e tomar as decisões técnicas assertivas de acordo com esses requisitos. Então, esse tipo de assunto com bastante profundidade a gente vai estar abordando nesse terceiro módulo, certo? Então, se você quer aprender Go, quer ter acesso a esses super salários que a gente comentou no começo da aula aí, e quer elevar o seu nível de conhecimento técnico para outro patamar, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link de um formulário para você me dizer que tem interesse. E aí, assim que esses módulos estiverem disponíveis, eu vou entrar em contato com você pessoalmente para te avisar e garantir que você não perca nenhuma aula, certo? Além disso, no formulário eu também vou deixar um campo para você me dizer o que você quer aprender, certo? Você pode me dar algumas dicas aí do que você gostaria de ver nesses módulos aí que vão vir para frente, tá bom? Então é isso, muitíssimo obrigado por ter acompanhado até aqui e te vejo nas próximas aulas. Tamo junto!